essa pasta aqui, vocês sabem que ela fica aberta o semestre inteiro, né? Ou seja, normalmente nas aulas de sexta eu faço essa observação dos modelos ao vivo, né, com vocês. Não, você está vendo isso gravado no YouTube, você não está ao vivo comigo, mas é, durante a semana, se vocês salvarem esse link, né, o link dessa pasta, vocês podem mandar um modelo também e perguntar coisas. É lógico que o tempo de resposta durante a semana, ele depende do que eu estou fazendo, né? É, então, é só lembrando que fica a pastinha aberta aqui. E hoje tem esse retorno comigo, com a minha cabeça aqui, né? Falando na orelha de vocês. É, aqui eu recebi três modelos. Eu não sei quem mandou primeiro, quem mandou segundo, quem mandou por último. Porque não está aparecendo para mim aqui o horário. Né? Se a gente for pensar pela data, o mais antigo aqui é o do Rafael, que está de 18 de agosto. É, eu gosto de ir na ordem de quem mandou, né? Eu falo assim, quem mandou primeiro, quem mandou segundo, né? Mas, igual falando aqui, tá difícil rastrear quem é que mandou na ordem. Eu não fiquei acompanhando quem viu. É, então vamos começar. Eu vou seguir a sugestão do Rafael e vou na ordem aqui, ó. E eu enrolo mesmo, gente. Eu tenho que aprender a ser mais eficiente, né? Deixa eu ajustar essa janela aqui para encaixar e não perder o bate-papo de vocês. E se eu perder alguma pergunta do bate-papo, vocês me avisam, tá? Que eu tô com o bate-papo aqui do lado, mas eu distraio, às vezes eu perco uma pergunta ou outra. A referência ela não tá aqui. Eu gosto quando vem a referência, tá, gente? Então ajuda pra caramba. Então na hora que vocês forem mandar, lembra de vir aqui no External Data e pedir para empacotar as imagens, né? Lembrando que você pode ir na própria imagem mesmo, né? E pedir para empacotar aqui, ó. Já é fácil aí, claro. Ó, isso aqui, pro Subdivision, isso aqui vai dar uma emboladinha no seu design, tá? O Subdivision ele vai ficar mais arredondado se você usar os quads. E aí, de novo, eu não sei se é isso que você quer, mas é só para mostrar uma diferença é, de como que a sombra comporta. Se você olhar aqui, ó, eu estou ganhando essas estrias no design e, e na hora que eu começo a tirar os triângulos, ele perde um pouco esse aspecto de estria, assim, né? Então, isso é algo para considerar na hora que estiver fazendo, né? De acordo com o normal que você estiver interessado em ter no seu modelo. Então, se você estiver interessado numa normal mais lisinha, né? Ou seja, se você quiser que a superfície fique mais polida, né? É, mais suave, dá preferência para os quads. E, obviamente, se você quer que ela fique mais estriada, né? Você pode apelar para os triângulos mesmo, ó. Ou seja, é o mesmo modelo, a diferença está na divisão de topologia. Então, observa como é que aqui, ó, ficou mais
rudimentar, né, o acabamento, como você estava vendo as coisas de massinha, né? E vendo, pesquisando as coisas de massinha, isso aqui é super interessante por efeito de massinha, tá? Porque dá esse acabamento não polido, né? Que você meteu a mão. Se isso é pelo, é... se isso é pelo, então talvez a gente tenha que mexer um pouco no design. Esse pelo tá irrigado, como é que tá a armature dele? Existe bone para esse pelo? Deixa eu ver. Então tá, então se não tá irrigado, então a gente pode mudar um pouco o design. Por que que eu vou falar sobre a mudança de design? Como silhueta, como silhueta eu acho que pode melhorar um pouco. Eu vou fazer uma sugestão de design, tá? Lembra, eu nunca acho que eu automaticamente estou certo ou que a minha ideia é melhor. É sempre uma sugestão, tá? Aqui, ó, você tentar fazer um contraste com uma separação um pouco maior, para poder a gente fazer essas mechas um pouco mais visíveis, tá? E tentar evitar essa sobreposição que está tendo aqui, ó. Talvez pensar que o pelo vai abrindo, talvez, né? Ou vai fechando. Mas pensar numa forma que eu consiga ver melhor a separação dessa silhueta. Por exemplo, eu vou subir aqui, ó, fazer uma silhueta um pouco mais. Tá. Então, essa aqui é a silhueta que eu estou pensando. E aí, as mechas, você pode dar preferência, por exemplo, essa mecha está na frente, essa está um pouco atrás, essa está um pouco mais para trás, entendeu? Depois a gente faz o efeito do pelo correndo, alguma coisa assim, tá? Mas para poder ficar mais visível cada mecha, entendeu? Imagina que a gente está vendo cada bloco de mecha, né? Esparramando, e vale para que vai lá atrás também, entendeu? E mais uma coisa quando você fizer de lado. Quando você fizer de lado, você pensar, em vez de fechar ela aqui, ó, abrir ela, né? Ou seja, para essas pontas ficarem visíveis, tá? Isso é só para criar um contraste, assim. Eu tô falando isso porque o seu personagem, ele tem essas áreas lisas, né? Então eu acho que se ele tiver uma área, um contraste de área pontuda com área lisa, vai dar um contraste interessante para a leitura do personagem. Ou seja, quando você estiver lendo o personagem, você tem toda essa lógica pontiaguda nele, né? Ou seja, você tem um contraste de coisas pontiagudas, coisas turbulentas e áreas lisas. E é sempre legal ter contraste no personagem. Então, assim, eu quero fazer uma aula sobre pelos e cabelos. Eu quero ver se eu consigo montar uma aula sobre essas coisas. Porque é uma pergunta só esse semestre já aconteceu umas 4, 5 vezes. Só esse semestre. Sempre acontece muito essa pergunta. E o semestre passado ela não aconteceu assim na mesma intensidade. Então acabou que eu não fiz uma aula semestre passado. Aqui, ó, tá vendo? No seu desenho você tem umas mechas mais curtas. Aqui na frente, tá vendo? E a silhueta tá mais interessante. Aliás, essa silhueta tá mais legal do que eu fiz, hein? Se conseguisse fazer essa, hein? Porque aí fica parecendo uma flor, né?
tá muito mais interessante. Aliás, isso aqui também tá interessante, mas aqui não tá parecendo muito pelo, tá parecendo mais osso, né? Porque tá dando uma quebrada, né? Mas tá vendo como é que você tem na cabeça aqui uma forma mais arredondada? Tá super interessante essa sugestão aqui de silhueta. Nossa, se conseguir fazer isso aqui, ó, vai ser bem massa, viu? Acho que eu não. Acho que não precisa adaptar, não. Acho que você pode seguir o design mesmo. Porque, tá vendo? Aqui você perdeu exatamente esse relevo que tem no seu personagem, né? Pois é, lá no seu design, né? A coisa ela sobe e você tem tipo uma área redonda assim, né? E aí, essa aqui é a silhueta que você. É o que eu lembro da silhueta que você propôs lá, né? É, isso aqui é super interessante como visual, assim. E aí, pra resolver, você lembra que na visão de lado, o que pode acontecer é que esses pelos aqui, ó, que você está criando, eles fazem uma estrutura nessa direção aqui, ó, entendeu? Aí você pode engordar eles e tudo, fazer tipo os pelos, mas pensa que você está fazendo uma estrutura que dá a volta assim, ó, ao redor dele, tá? Como se fosse um capuz. E aí de frente você está vendo o contorno, porque você está vendo a volta desse capuz, entendeu? Você está vendo a volta desse capuz passando por trás da cabeça. Então você consegue essa silhueta porque você tem essa forma, né, que passa por trás da cabeça dele, né, ou dela, que eu não sei esse nome, se é um menino ou menina, não vou levantar a saia dela também para ver. É, mas e aí a gente vem aplicando depois a coisa do pelo, né, fazendo essa ponta. Eu acho que fica super interessante. E se você fizer uma boa paleta de cor, né? Eu não lembro a paleta de cor do seu personagem. Mas você ainda ajuda a silhueta dessa máscara, né? Porque vamos supor que a máscara ou a cabeça é clara e esse pelo é escuro. Então você consegue o contraste para isso aqui ficar saltado, entendeu? Então pela cor você vai conseguir fazer, né? Você imagina um tom claro e um tom escuro, ou o contrário, né? Um tom escuro aqui e um tom mais claro aqui. Aí você consegue o valor. Pode ser até, por exemplo, o tom mais escuro, por exemplo, aqui, um tom médio no capuz e o tom mais claro na cara, por exemplo. Né? Ou seja, se você tiver três valores de cor, você consegue fazer essa silhueta saltando, tá? E isso aqui já dá um trabalhinho. Eu acho que eu vou parar de falar por agora do seu trabalho, claro, porque isso aqui já dá um trabalho para fazer, assim. Isso, cara, você pode me mandar durante a semana como que tá ficando, porque eu tô super interessado nesse design, eu quero muito ver dando certo. Aí depois a gente pensa, se você fizer o básico da estrutura, depois a gente pensa em como que a gente faz esse pelo ficar mais eriçado. Uma coisa que você pode fazer é criar as plaquinhas de pelo com vetor, porque aí fica fácil de editar a forma dela. Aí mais pra frente, se der tempo na aula, eu mostro como é que faz
as plaquinhas de vetor, porque pode te ajudar a modelar, tá? O vetor ajuda demais. Só que eu vou ver os outros dois trabalhos que estão aqui. Se der tempo, eu faço igual eu fiz na aula passada, assim, eu pego o finalzinho e mostro alguma coisa, né? Aliás, para fazer a estrutura básica, até o curvo deforme ajuda você fazer a estrutura básica. Dá para usar também dá para usar o Skin Modifier também para fazer isso. Você fazer tipo a estrutura e ir puxando os pelos. Holy moly! Desculpa, é porque tem 15 imagens dentro dele. Não, não é isso. As imagens nem apareceram de cara, não. É a própria trança mesmo. Ou, apanhei pra caralho pra conseguir fazer essa porcaria, viu? Mas tá ficando bonitinho, pelo menos. Deixa eu ver o que você está usando para fazer ela aqui. Você está usando o Skrill, o Mirror e o Subdivide. É... hum, Ó, eu vou te dar uma sugestão. Você está usando um nível. Eu entrei no modo edit dela. Entrei. Você está usando um cilindro? Como é que é isso? É um cilindro. Eu fiquei testando o que que eu ia usar Porque e esse aí foi o que saiu mais legal. o Skrill é legal fazer ele só com Edge, sem usar as faces. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. É só um teste, tá? Uhum, Tá vendo que não afetou a superfície quando eu usei só os edges? sim, Na verdade, se você usar as faces, você vai ter uma série de sobreposições de vértices que talvez atrapalhem seu controle e seu modelo, tá? Então, entendi. o melhor jeito de usar o Skrill é usando só os vértices, tá? E aí, eu vou desligar eles aqui rapidinho, tá? Só para limpar. Vamos ligar de novo. Aqui, tá vendo? Não afetou a sua construção, tá vendo? Uhum. E observa que o. Deixa eu ver como é que tá a ponta de cá rapidinho. Tá? Porque eu, na verdade, eu vou sugerir que você faça elas um pouquinho mais gordinhas para não deixar tanto vão entre elas, tá? Tá. Tem uma outra. Eu vou dar um Remove Doubles aqui, que é um Merge by Distance, tá? Só porque tem uns vértices duplicados aqui que eu acho que fui eu que dupliquei sem querer, tá? Porque na hora que a gente for fazer o modelo low poly, a gente provavelmente vai fazer uma estrutura só, né? Uhum. E ele não vai pegar o vão entre as coisas, tá? Então, só fazer mais coladinho. Mesmo que entre uma um pouco na outra, para finalização no low poly, é preferível a gente ter elas coladinhas. É, eu aumentei aqui, mas eu vou deixar isso aqui. Quero um shade smooth no modelo. Então, esse tipo de vão que tem aqui, ó. Cadê meu annotations? Ele está desligado? Não. Ele está invisível? Ele está invisível. Isso aqui, ó, é mais chato pra gente colocar no low poly, entendeu? Isso Uhum. aqui. Na verdade, pelo que eu lembro da personagem, a trança dela é uma massa mesmo, né? Ela é um negócio que ela usa pra golpe, inclusive, pra apoio. Sim. Então, talvez seja interessante a gente fazer esse ajuste aqui, tá?
Eu vou acrescentar mais um modificador aqui, porque, né, que custa, né? Eu quero. Você não está usando o clipping, né? Então, se eu colocar um mirror por final, acho que não tem problema, né? Deixar o espelhamento por último. Lembra que essa ordem é afeta, tá? Uhum. É esse aqui que eu quero testar, ó. Que dá pra gente usar o tupper tanto para poder alargar a extremidade como para estreitar ela. Eu acho que não precisa ser uniforme, entendeu? Sim. Então eu acho que você pode, tanto se você quiser afunilar quanto afastar. Tá? Deixa eu ver um bend aqui. Como é que ficaria? Bend. A gente tem um twist aqui também que, se você quiser mudar a torção do seu modelo. E tem o stretch também que pode ser interessante pra gente. De novo, é só pra. Eu não acho problemático ela ser uniforme. Eu só acho que talvez fique interessante se ela tiver um leve descompasso entre a base e a extremidade. E na real, eu estou mais interessado em talvez fazer ela mais esticada para o fim, né? Ou seja, ela mais larga para o fim do que mais estreita. Exatamente porque eu lembro que ela tem uma mão, um apoio, não é isso? Só que ela... É, tipo assim, na verdade, o que eu queria conseguir fazer é deixar ela um pouquinho mais gordinha no meio para poder estreitar nas extremidades. Porque aí ia Ah, fazer tá. o coisinha do braço que eu queria. Mas quando eu tentei fazer isso ontem, o Blender crashou e levou meu computador junto. Aí eu Nossa. desisti por ontem. É, deixa eu puxar aqui, ó, que dá para mudar os limites do Tupper e talvez ajustar um pouco disso, né? Lembrando que você pode combinar os deformes, né? Você não precisa ter um só, né? Então você pode ter um que tem um processo com um limite um pouquinho mais para cá, ó. Deixa eu usar o stretch, deixa eu testar com o stretch aqui. Não, tá, apertar sendo mais interessante mesmo. Eu fico ajustando o pente fino, mas é porque é a vida. É, deixa eu pensar aqui um jeito interessante de fazer. Eu vou colocar um objeto aqui, um empty, e vou tentar usar ele como origem, tá? Uhum. É, e porque se ele é a origem, então aonde acontece a deformação é onde está esse objeto, entendeu? E a gente pode ter um controle diferenciado disso aqui, tá? Lembrando, eu estou fazendo isso através de um deforme, mas você tem tipo um tanto de deformador que pode fazer isso para você, assim. É, então, deixa eu colocar um fator aqui de 2. Deixa eu tirar ele aqui. Por exemplo, você pode usar esses deformadores, tipo o Mesh Deform, o Lattice, né, o Laplation, que são os que criam uma malha ao redor, né? E aí você fala que essa malha é mais larga no meio, então você vai usar uma outra geometria para fazer essa deformação, entendeu? Uhum. Eu vou usar um Lattice só para testar, só porque então,
Deixa eu dar um, deixa eu dar um subdivide dele aqui, ó. Tá. Acho que eu só preciso de subdivide num eixo. Deixa eu falar que esse objeto agora tem um látice como deformador. Tá? E aí eu vou aqui no modo edit desse látice e vou puxar os vértices de duas direções, né? Tipo assim, vou dar um scale. Tá vendo? Da hora. Sacou? É... E agora eu vou dar um scale em Z. Z não, eu quero só que ele não faça em X, né? Então Shift X. Eu quero engordar. Tá vendo? É sutil, mas já tá dando um barato, né? Pro seu design, ó. Ou seja, isso aqui já faz com um miolo mais gordinho, tá? Então, assim, é bom estudar um pouquinho o Lattice, né? Tipo, ver as opções que ele tem aqui, de shape kit, propriedade, tá? Mas Uhum. o que mais pega nele aqui é a resolução. E lembrar que, se você der escala nele no modo objeto, né? Antes de fazer as relações, né? Isso pode afetar o jeito que você está deformando, tá? Então, é legal você fazer a associação primeiro, para depois fazer os scales, tá? Para poder ter um controle melhor, né? Tipo, aqui, ó, eu tô refazendo aqui para poder ficar um controle mais preciso, né? Ou seja, eu alarguei ele no modo objeto. Ó que beleza. Quase lá, ó. Quase lá, tá? Uma outra coisa, se você quiser que o cabelo fique mais com as arestas mais puxadas, deixa eu apagar essa face aqui. Eu quero só a face. Onde fez? Se você quiser, tipo assim, que ele fique com a face mais afiada, o crease ele não vai resolver. É no corte mesmo, tá? E aí você tem que lembrar que você está usando subdivide, então você tem que fazer pequenas marcações se você quiser que fique mais anguloso ou que alguma mecha tenha um efeito diferenciado. E meio que é Uhum. interessante de fazer, porque você ganha um aspecto de mecha, entendeu? Em cada bloco de trança, entendeu? Entendi. Não tô, isso aqui é sugestão total, pelo amor de Deus, não ficar achando que tem que fazer, se eu não, fez um trem feio pra danar lá, não gostei de jeito nenhum, eu vou entender, tá? Eu só tô fazendo aqui umas pontas, só pra mostrar, tipo, esse efeito que eu tô falando. Aqui, ó. Acho que aqui vai dar pra ver. Tá vendo o efeito de luz que tá passando aqui nessa mecha? Sim. Tá vendo? Isso aqui eu acho super interessante pra coisa que é cabelo, entendeu? Você meio que já dá uma sugestão de que é cabelo só por causa dessas linhas que passam. Porque se eu fosse desenhar isso, né, e aí sou eu desenhando, eu ia fazer provavelmente isso aqui pra sugerir que é cabelo, entendeu? Uhum. E como a gente simplificou aqui sua modelagem, ou seja, agora ela é só um, um edge, entendeu? Fica meio fácil de fazer experimentos disso, né? Porque se você não gostar, você faz isso aqui, ó, você faz o mesh no centro. Eu cliquei no My Distance por vício. E meio que você já voltou aqui a estrutura original, entendeu? Uhum. Então,
é meio fácil de experimentar essas coisas. Tá? O Beleza. que mais nós temos aqui? Oh, eu queria te perguntar especificamente, porque eu tô penando muito pra conseguir fazer o cotovelo dela. Tipo, tá ficando muito Nossa, esquisito e eu tô simplesmente desistindo. Se você pudesse dar umas dicas, por favor. tá, eu quero ver o rig dela. Dicas para cotovelo. É exatamente Ó, isso. gente, se por acaso esse virar o título do vídeo, não repara, tá? Acontece. Referência. Esse aqui é o high. Eu quero o low poly ou armature. Eu liguei isso aqui, mas eu quero ser escondidinho. Não, é porque eu dupliquei só a mesh pra ter uma referência mais fácil, sem ficar ligando o armature sem querer toda hora. Aí É, é mas só desligar o raio. inacreditavelmente eu preciso do armature para referência. Entendi. É mais porque eu não quero correr o risco de falar uma coisa que não encaixa no rig. Uhum. Porque o rig vai deformar né, o meu personagem, então provavelmente eu vou querer que o cotovelo, o joelho, eles encaixem com o rig. Inclusive, eu vou voltar com o octaedro na alta, só para ter certeza que eu estou realmente seguindo o rig, tá? Então, aqui, ó, eu tô vendo aqui que seu design de rig tá um pouquinho off do design do high poly, tá? Pouca coisa, mas é bom você dar uma olhada. Cadê as camadas desse rig? Que eu não quero o cabelo. Eu quero, que beleza. Parece que você já tinha feito planejando. Cadê o tronquinho dela? Tá bom, tá bom. O que acontece? Esses pontos aqui, ó, são pontos de giro, não é isso? Vocês entendem quando eu falo ponto de giro? Vi o que que você. Eu acho que Caiu, a caiu? banda inteira. Oi. Por acaso caiu aí pra vocês? É. Deixa eu arrumar isso aqui, porque eu acho que é bobagem minha aqui. Gente, vocês estão vendo isso no YouTube, não repara não, mas é porque teve uma oscilação da conexão aqui e eu não estou cortando o vídeo para editar. Me fala se voltou. Voltou. Isso foi minha conexão que deu uma oscilada e o Teams deu uma abortada geral, assim, e falou, não, tchau. Então, hoje está chovendo, não sei se está chovendo aí onde vocês estão, mas aqui é Contagem, gente. Choveu, parou tudo. Choveu, tudo para de funcionar. Os cachorros param de latir, tudo estraga. É... Nada resiste à chuva aqui, tá? Mas deixa eu recapitular aqui. Isso aqui é um ponto de giro, certo? Você tá vendo, né? Uhum. Sim. E aqui, ó, eu tenho que garantir que mais ou menos o meu corte, a minha estrutura vai estar rodeando isso aqui. Isso aqui seria o ponto de giro do ombro, tá? E esse aqui seria o ponto de giro da clavícula. Então, se eu fosse pensar no design de Bone, né? Ou seja, isso aqui seria o osso da clavícula, certo? Uhum. Isso aqui seria o osso da clavícula. O que, de novo, eu tô achando seu ombro um pouco fora, mas se o seu low poly estiver funcionando legal e estiver seguindo, talvez a influência tá certa. Então, de novo, isso tudo tem uma dose de teste, tá? Se a gente fosse pensar no volume do osso aqui, ó, o que acontece com o cotovelo é que, deixa eu desenhar aqui uma musculaturinha aqui, né? Acontece visualmente com, deixa eu puxar aqui. Eu vou rabiscar muito, porque eu não sei se vocês viram eu desenhando já, mas
eu desenho rabiscando, tá? Eu não faço aquelas desenho limpinho. É, eu tô só fazendo uma sugestão de massa de músculo aqui, muito superficial, tá? Porque visto de frente, você tem um encaixe do bíceps nessa musculatura, certo? Uhum. Quando vai de costas, o que acontece quando você vê essa mesma musculatura de costas, que é onde o cotovelo aparece, é que essa musculatura ela acaba antes e o osso ele fica saltado. Ou seja, o osso ele está sendo rodeado pela musculatura, mas a ponta do osso ela salta. Isso gera um relevo adicional. Então você imagina que o músculo percorre isso aqui, né? E na hora que você está fazendo, esse volume aqui, ele vai saltar. Então quando a gente dobra o braço, né? Quando a gente faz uma dobra de braço, na verdade esse osso ele salta aqui, ó. Ele gera um relevo. No meu caso, inclusive, ele é bem para fora. Ele é bem pontudo. E ele é bem pontudo para dentro, assim. Se você fizer aí na sua casa, né? Se você dobrar o braço em direção à sua cabeça, assim, né? Fizer tipo um 90 graus e passar a mão no cotovelo, você vai ver que a ponta do osso mais para dentro, mais próxima do peito, né? É mais saltada do que para fora. E é realmente, você vê que não tem musculatura ao redor, é pele e osso, né? Então, isso aqui no design de cotovelo é o que às vezes a gente está tentando fazer, mesmo num design estilizado, um milhão de coisas na frente do seu. Mesmo num design estilizado, o que isso quer dizer é que aqui, ó, eu costumo ter um relevo, entendeu? Ou seja, Uhum. aqui eu vou ter esse relevo. Então você imagina que a musculatura ela está rodeando isso aqui, ó, né? Ou seja, aquela musculatura que eu desenhei, ela está rodeando o osso, mas se a gente fosse fazer um ossinho, eu vou fazer um ossinho bem cartoon aqui, para não assustar ninguém com design de anatomia, né? Então você imagina que o osso e as junções do osso, eles estão vindo aqui e estão chegando aqui fora, ou seja, eles estão vindo até essa extremidade. Uhum. De novo, isso é pouquíssimo importante, tá? Se seu braço dobrou bonitinho e se eu não tenho osso nenhum, de novo, não existe uma polícia do 3D que bate na sua porta e fala, cadê o cotovelo? É só você pensar nisso, assim, se você quiser fazer um cotovelo que convença mais, não, pô, eu quero que pareça mais, que tem uma estrutura anatômica por trás desse personagem, ou que ele dobra é convincente, você tem que lembrar que essa estrutura aqui, ela não vai ser afunilada totalmente aqui, ela vai ter, na verdade, como se fosse uma quina acontecendo aqui, tá? Uhum. Essa quina, se você esticar o seu braço na mesma posição que você fez aqui, né, que é com a palma para baixo, você vai ver que essa quina, ela está apontando para baixo, ela é diagonal inferior, né? E passa a mão mesmo. Não sei se vocês fazem isso quando vocês estão desenhando, modelando. Eu faço isso a vida inteira e eu conheci um ou outro artista que faz isso. Eu falei, ah, tá bom, tem mais gente que faz. Que é, eu fico tateando meus músculos para entender eles. Eu realmente ponho a mão no cotovelo para lembrar onde é que ele está, entendeu? Eu aperto para ver onde é que está. Né? E aqui, ó, eu tô falando isso por quê? Porque seu braço está um pouco dobrado e visto de frente, você vai ver esse relevo por aqui, ó, tá? Ou seja, esse mesmo relevo que eu tô falando que você vai ver ele por aqui, ó, né, visto de Uhum. topo, na visão de frente, ele vai acontecer aqui embaixo, tá? Ou seja, Entendi. você vai ver essa pontinha saltando aqui, ó, por causa da posição que você colocou o braço, tá? Então, você imagina que seu ossinho, né, ele tá descendo para cá, né? Aqui são dois, né? Aqui são dois ossos, né? Vem para cá. Mas então você imagina que ele tá descendo aqui, tá? E aí, tipo assim, você vai ver que, por exemplo, essa musculatura ela vai pender para cá, né? Ou seja, se você tá com o braço assim, tipo, a musculatura ela vai sofrer a gravidade, né? Então você vai ver aquela bainha do tchauzinho caindo aqui, né? Que no caso do seu tá bem representado, na real.
né? Ou seja, a sua curvatura está bem em cima, né? Dessa musculatura. É bem essa curvatura mesmo que faz quando a gravidade puxa nossas gordurinhas, tá? E aí aqui, ó, é, é que eu, de novo, essa daqui é que é a parte que eu tô achando mais afastada do rig, sabe? Tipo assim, é como se estivesse Uhum. tudo muito alto. Aí só conferir, Sim. porque aqui, ó, a gente tem essa faixa de músculo que vem do ombro, o pescoço viria aqui. Aqui você tem uma junção que é a junção do ombro com, né, então, você tem uma musculatura que vem de trás e uma musculatura que vem da frente, né? O peitoral é a musculatura que vem da frente e o braço vem entre os dois, né? Então, o seu braço seria mais aqui embaixo. E eu estou forçando as musculaturas para reconhecer elas, mas você pode manter elas suave, tá? Isso é mais para eu Uhum. localizar mesmo aonde que tá a coisa. Novo, assim, eu rabisco bastante para achar as coisas, então tem hora que só eu tô sabendo qual linha que eu tô fazendo, tá? Mas eu vou limpar aqui e deixar só a silhueta. Só para a gente tentar localizar aqui do que eu tô falando, tá? Então, o pescoço ele passa pela frente dessa musculatura, tá? Essa musculatura ela passa por trás, então você pode forçar o relevo do pescoço aqui, tá? E essa musculatura do peito, ela passa um pouco à frente da musculatura do braço, ou seja, a musculatura que é do peito, ela passa um pouco à frente do braço para caminhar para o ombro, tá? E a musculatura das costas, geralmente dá para ver um pouquinho dela por trás do braço, tá? Então você imagina que é como se fosse uma manta cobrindo aqui o ombro, né? Tipo assim, uma coisa dando a volta aqui, ó, né? Só pra, tipo assim, você ver se esses volumes estão coincidindo, se eles estão ajustados, tá? Não, quando eu tava fazendo o high poly, eu notei que, como no low poly, eu coloquei que ela tinha uma camisa, tipo, que eu pegava muito do corpinho dela, eu acabei posicionando a clavícula um pouquinho errado. Aí agora eu vou ter que ver como que vai ser que eu vou arrumar isso. Não, você vai arrumar. Tem que lembrar o seguinte: se o low poly ele tá funcionando com animação e seu rig tá todo animado, então seu rig é que manda, entendeu? Uhum, O rig é o patrão. Porque você tem animação e tem o rig. Então, na verdade, você pode mudar o design do personagem inteiro, contanto que você respeite o rig. beleza. Se você falar assim, ah, não é cabelo que ela tem, são duas patas de caranguejo que ela tem na cabeça, tá tudo bem. Se o rig continua funcionando e a gente tem as animações mantendo no jogo, tá tudo certo, entendeu? Uhum, Então a gente tem uma liberdade muito grande com high poly, com a criação de design, ou seja, você realmente pode mudar, né, tudo que está sem rig, né? Por exemplo, a roupinha dela não está com rig. Ah, então ela estava usando esse mantinho, mas não está rigado. Então eu quero trocar para uma camiseta da NBA. Tá ótimo. Entendeu? Você uhum, continua mantendo o rig funcionando, tá? ok. Então, só confere, por exemplo, aqui, ó, pelo seu rig, ela tá realmente com o ombro mais baixo, tá vendo? Uhum, Eu queria ter deixado meu design para ver se eu acertei, né? Mas aqui, ó, por exemplo, se a estrutura dela que segue o rig é essa daqui, ó, então você vai fazer o design, esse mesmo design do corpo, você pode puxar ele para baixo e tentar fazer ele encaixar aqui, entendeu? entendi. Você nem precisa fugir demais disso não, tá? Eu tenho que falar se eu respondi a pergunta. Eu respondi a pergunta? Respondeu. Então tá bom. E dá uma conferida, tipo assim, mantém o rig meio fácil de ligar e desligar, para você conferir Uhum, aonde que estão os cortes de dobra, tá? beleza. Mais alguma coisa aqui? Não, não Eu inicialmente. sempre que eu acho que eu já dei bastante trabalho para vocês, eu falo assim, acho que eu tenho que parar porque eu acho que eu dei bastante trabalho.
Tipo, eu não desgosto da estrutura que você fez, entendeu? Eu não desgosto da estrutura. Eu só tô preocupado com a gente perder as animações no rig, tá? Uhum. E aqui onde tá espremidinho, se você puder, tipo, suavizar, só porque parece que tem uma coisa apertando mesmo, como se estivesse beliscando, Tá. tá? Então, na hora que você estiver ajustando, tenta fazer. O que acontece, na verdade, com o braço é por causa dessas estruturas muscular, a gente costuma ter um relevo que é fundo aqui no meio, né? Não sei se vocês estão fazendo o que eu falo, mas se você esticar seu braço e apalpar sua axila, você vai ver que tem a musculatura do ombro, ela é mais saltada aqui e mais saltada onde está a escápula. E aqui, ó, você tem um formato que não é um formato realmente arredondado, mas ele é arredondado nas extremidades. E aqui o seu está beliscado na extremidade. Então é Uhum. aqui que eu estou sentindo uma sensação de que parece que está beliscado. De novo, isso não é um erro, é só porque tá dando essa sensação. Mas você fala assim, não, mas o figurino vai fazer isso, então não, mas ela vai ser tudo angulosa, né? No final das contas, aqui eu quero que pareça um triângulo, por exemplo, né? Ou seja, você fala, não, mas eu quero que isso aqui pareça um triângulo. Uhum. Aí eu falo, então beleza, então você está consciente da geometria que você está fazendo, então você já tem uma motivação por trás, ou seja, o design ele tem um certo justificativo, né? Que é o que eu quero que vocês pensem. Onde parece que está beliscado, né? Eu quero que você dê uma olhada para ver se você realmente quer que pareça que está bem marcado ou se isso só aconteceu. Entendi. Massa. A gente tem um tigre, tiger. Tigre. Que é do Tigre que Rafael. nem parece um tigre mais, mas tudo bem. Ah, mas qual que era o seu tigre é do mesmo jogo do povo do Egito? Não, não, é outro. É outro jogo. É outro jogo. Você é o. Rafael. Não, mas o seu jogo é o. Ah, tá, o Domo. Ah, tá. É o do planeta. Então é ET, velho. Então tá resolvido. ET. Não, o lance é o seguinte. Mas não é muito roubado, Daniel, você né, pegar né, o lore do jogo e usar como desculpa pra fazer qualquer coisa no design, mas é roubado, mas super pode. Super É, faria mesmo. super pode. Não existe Eu polícia tô. disso. Acontece. Tá. Ó, se você realmente quer fazer a estrutura do tigre, tá? A geometria é um pouco diferente. Então, assim, se você realmente quer que pareça, né, o tigre, você vai ter que pensar numa geometria para essa estrutura aqui, onde você tem essas divisões do nariz e da boca um pouco mais definidas, tá? Esse topo do focinho correndo até a cabeça mais separado aqui, tá? Para poder fazer esse espaço do olho. Geralmente, anatomia de mamífero, né, de rosto de mamífero, a gente tem algo parecendo um T ao redor do olho, assim, uma estrutura, uma zona T, assim. Isso é uma estrutura bem comum em mamífero. E aí você vai ter o buraco do olho um pouco mais aberto, tá? Vai mudar um pouco essa estrutura. O tigre, ele tem essa forma meio diamante na cabeça, que vai, essa ponta, você já pode sugerir ela na modelagem, né? Ou seja, onde você está arredondando aqui, ó, na verdade você pode tentar fazer uma quina, tá? De novo, isso aqui é muito de memória, tá? Pelo amor de Deus, gente, usa referência. Eu tô muito, tipo, de memória do tipo, o que que é um tigre, né? E o tigre ele vai ter um maxilar, ou seja, ele vai ter uma estrutura aqui debaixo da área da boca, né? Que vai te dar alguma geometria, tá? Então você vai ter uma geometria de maxilar acontecendo aqui, tá? Ou seja, na hora que você estiver fazendo, né? Você imagina que você não está fazendo ausente de geometria o maxilar aqui, tá? Tá bem espremidinho.
quando você faz isso aqui, você meio que remete, na verdade, a sua cabeça meio que remete a lagarto. Então, você quer dizer, Daniel, que se eu pegar meu arquivo que chama Tiger e renomear para Lizard, tá valendo? É tá, ué. Eu tô vendo questão de nome ainda com esses vídeos, tá difícil. É um jeito de solucionar, ainda mais se a coisa é espacial e você pode fazer ET. Então, quer dizer que eu posso usar isso? Pode. Mas, enfim, se você quiser fazer um tigre, você vai ter que pensar nessas modificações da anatomia para poder tipo, fazer a referência ao bicho que você quer, né? Ou seja, ao animal que você está procurando. Eu acho que isso aqui vai ser um pouco mais saltado, né? Eu acho que isso aqui vai ser um pouco mais saltado. Então, assim, imagina que se o olho ele tá, tipo, enxergando para frente, né? Então, o seu corte de pálpebra, ele vai estar privilegiando isso, tá? Outra coisa, geralmente, estrutura de crânio que a gente faz, né? A gente tem um certo degrau aqui entre o pescoço e o maxilar tem um degrau, entre o crânio e o pescoço tem um degrau. Isso aqui já ajuda demais na sua estrutura, tá? E, aliás, nesse começo, se você quiser fazer separado essa estrutura anatômica, se você quiser realmente que tenha aquela anatomia de tigre, né? Você pode fazer separado para ressaltar esse relevo aqui, ó, que é o... Então, se você quiser, em vez de fazer tudo emendado, se você quiser fazer, por exemplo, o... Opa, deixa eu voltar aqui na minha seleção. Se você quiser fazer, por exemplo, o relevo do pescoço, fazer um bloco, entendeu? Modelar o relevo do pescoço. Fazer o relevo do tronco, sabe? E falar, não, esse aqui é Sim, o saquei. relevo do tronco, tá? Porque vai facilitar demais. Na hora da gente esculpir, cara, facilita demais. Se você tem, por exemplo, em vez de ter a pata saindo aqui, você tem, tipo, a estrutura que é a estrutura principal da pata, que é onde está o fêmur, né? Sim. Dele, né? Então, vocês têm esse relevo. Eu geralmente essas coisas eu faço direto, tipo, pata eu trato como um bloco né? E perna eu trato como outro bloco e tronco eu trato como outro bloco, mas você pode inclusive decupar, por exemplo, cada pedacinho da perna, tá? Outra coisa que acontece com pata de felina é que o pata de felina tem um relevo um pouquinho para cima aqui, ó. Então, se você pensar em subir esse relevo aqui, ó, na pata, você vai ter tipo uma pata parecendo um pouco mais com pata de felina, assim, tá? De novo, tá vendo que se você olhar o meu desenho e o seu modelo, você vê que você não tá absurdamente fora, né? Não é como se você estivesse Sim, falando assim, sim. nossa, né? É outra coisa. São só uns ajustes pequenos. Então, assim, é, por exemplo, a curva, né, que eu estou fazendo aqui do geral do meu tigre é muito próximo da curva que você está fazendo. Se a gente for olhar a estrutura básica que você criou, a estrutura básica que eu criei, ela é a mesma, tá? Se você pegar a mesma coisa, a estrutura básica que eu estou fazendo aqui, está muito próximo. É nos detalhes é que eu estou fazendo alguns ajustes, né? Tipo, projetando mais a pata para frente, né? Ou seja, projetando mais as partes sem articulação, né? E no caso da cauda de tigre, geralmente ela tem um alargamento no final, tá? Geralmente ela tem um leve alargamento no final. Eu falei, o seu design, ele tá muito puxando pro lagarto, entendeu? A cauda de lagarto afina pro final. Cauda de felino dá uma arredondada no final, né? E quando você pega, tipo, o tigre, por causa do jeito que o pelo do tigre espalha, a sensação que dá é que alarga. E a gente não vai fazer tipo todos os pelos de um tigre, a gente não tem processamento para lidar com isso. Então a gente vai fazer umas estruturas geométricas que vai facilitar com pouco pelo ou com pouco trabalho de escultura de pelo, eu já estou no volume certo, entendeu? Por isso que eu falei que vale a pena às vezes você fazer a estrutura da cabeça já com, né, ou seja, deixa eu fazer, ou seja, você já fazer a geometria da cabeça, por quê? Porque boa parte disso aqui é pelo. Mas se eu tiver que fazer o pelo até chegar aí, vai ser pelo demais para lidar.
E, e aí eu acho que fica puxado mesmo. Então, se você faz a geometria sólida aqui e só coloca, tipo, uns pelos adicionais, meio que você já tá fazendo a sugestão de que tem pelo pra caramba ali, mas você não tem que fazer todos eles, tá? Eu, se eu não me engano, a orelha de tigre ela não é pontuda. É o pelo que faz a ponta também. Mas eu acho que são esses ajustes se a gente for pensar na estrutura geral do tigre, assim. De novo, se você quiser fazer um Beleza. tigre, tá? Você sempre pode chamar ele de dragão de Komodo e falar, cara, sempre foi. Nasceu dragão, vai morrer dragão, velho. Tá bom. É porque, na real, gente, você sabe que eu tento ser o mais neutro possível em termos de opinião sobre a vida, o universo e tudo mais. Principalmente porque isso vai estar público e gravado. Mas eu não gosto dessa ideia de que você tem um jeito certo de fazer a coisa e de resolver o problema, sabe? Eu gosto da ideia de que fazendo você descobriu o que, que era a coisa. Então, por exemplo, você fazendo esse personagem, você descobriu quem que ele era. Não é tipo você já chegou com ele pronto. Porque a gente tem uns concepts, mas a gente está criando o nosso produto. A gente é meio autor nesse processo. Então é diferente quando você presta serviço. Quando você presta serviço, o cara fala, eu quero exatamente a imagem do concept. Então você tem que atingir aquela imagem. Mas quando você está criando o seu personagem, meio que você pode mudar ele no meio e falar, não, na real esse policial sempre foi um bombeiro e esse bombeiro na real é um médico que virou um carpinteiro. Eita. E aí tá tudo bem, porque no produto final ele continua funcionando. Então, essa flexibilidade é muito interessante da gente ter, sabe? Essa liberdade é boa de ter agora. Então, se você, por exemplo, deixa eu ver se eu vamos supor, você fala, deixa eu salvar esse personagem, salvar uma versão, e deixa eu puxar ele para lagarto. Será que eu consigo fazer ele virar um lagarto? Pô, ficou legal. Funciona no jogo? Pô, funciona no jogo. Então vai ser um lagarto. Tá tudo bem, entendeu? Tá Uhum. tudo bem. Lagarto até funcionaria até no contexto dele, assim. Pois é, então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Mas É, não tenta ligar muito pro nome, não, porque eu tô pensando nisso aí. Tá é, difícil aí. pois é, porque assim, eu imagino que vocês têm um aspecto alienígena no jogo de vocês que dá uma certa liberdade a explorar a anatomia, tá? Algumas coisas meio que ajudam a gente como leitura, porque a referência de um ser humano é das coisas que ele conhece. Então, por exemplo, eu tentaria realmente fazer o olho um pouco mais projetado para frente, independente se ele for um lagarto ou um tigre, fazer ele ou projetando para frente ou projetando de lado, porque essa estrutura aqui, ó, do olho assim, se bem que funciona, mentira, esquece que eu falei, não funciona também. Tem peixe que é assim, tem anfíbio que é assim, então não, mentira, funciona. Eu só abraçaria mesmo, né? Tipo assim, se o olho for pra cima, tipo, abraça ele pra cima, sabe? Fala assim, então ele é pra cima mesmo. Porque, cara, se ele pode ser alienígena, então essas maluquices podem acontecer, tá? Mas é só isso, você realmente. Aí eu acho que faz mais sentido eu falar isso. É, Se você percebeu que o olho do personagem está ficando para cima e abraçou ele para cima, tá ótimo. Se você não quer que ele olhe para cima, então realmente, eu quero que ele olhe para frente, então ajusta para ele parecer que tá olhando para frente. Se você quer que ele olhe de lado, então ajusta para parecer que ele fica de lado, entendeu? Então assim, na hora que você fala assim, não, peraí, eu tenho uma ideia que eu quero e eu vou lutar para que ela aconteça, então você vai lá e fixa nela, tá? É, tipo assim, tem coisas que você vai ter que chegar e falar assim, não, isso aqui eu não vou deixar só a sorte me guiar, não. Então o olho, por exemplo, né, se você quer que ele realmente olhe para frente, então aí você tem que fazer o ajuste necessário, né? Mas, ou seja, as mudanças que você não vai aceitar que aconteceram, você tem que realmente lutar um pouquinho com elas, tá? Uhum. Tem alguma dúvida específica? Não, não, no máximo já respondeu mesmo o que eu queria saber mesmo do modelo. Tá, massa. Deixa eu fechar então ele Falou, aqui. obrigado. Ok, isso imagina. E é isso de personagem? Ah, é isso de personagem? É isso de personagem? Pessoas, deixa eu. Eu tô gravando tudo.
sem, sem edição. É... Olha só, deixa eu atualizar meu bate-papo aqui, gente. Deixa eu atualizar meu bate-papo. Eu tô voltando. Aguenta as pontas. Deixa eu ver aqui. Gente, eu pulei o bate-papo na alta, tá? Eu fiquei distraído aqui. Deixa eu ver. Não, tem 1 milhão de mensagens da Clara. Desculpa, Clara. Deixa eu ver. Tá. A Clara tem um print e o Pedro falou que vai mandar um personagem, não é isso? Oh, oh, tá indo, hein? Eu gostei dessa parte de trás aqui, ó. Tá indo, tá indo. Assim, ainda tem muito chão, mas. Mas tá indo, tá indo. É, porque na real, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês coisas que dá pra fazer pra pelo. Vocês estão me ouvindo, estão vendo a tela, né? Tipo, aquela queda que a gente teve no meio da aula não afetou tanta vida, não afetou. O que eu ia falar mais cedo, Clara, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. É um jeito que a gente costuma fazer pelo é usando o vetor, tá? A gente usa o vetor para fazer pelo com frequência, assim. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Você tá vendo, Clara? A aula não é só pra você, não, tá? O resto do povo pode responder também. Tô vendo sim. Pode ensinar. A Clara é meu Cristo, né? Tipo, todo semestre eu pego um pra Cristo e fico conversando, né, com ela. Ano passado acho que foi a Ana, agora é a Clara. O que acontece, pessoas? Isso aqui, ó, para não falar que é Clara, porque acontece, Clara? É, isso aqui, ó, eu consigo desenhar a direção da minha malha, da minha mecha, né? Então eu consigo pegar um vetor e funciona igual modelagem, gente. Funciona igual modelagem. Extrude, né? Rotate, grab, scale, tá? Isso funciona igual modelar. A única coisa que eu tô fazendo aqui, ó, é alinhar a origem com o começo do meu vetor, tá? Então, assim, eu faço isso sempre. Ou seja, a origem do meu vetor e a origem do objeto, eles coincidem, tá? E aqui, ó, eu vou criar uma coisa que é o formato da minha mecha, tá? Já vou olhar, Pedro, já vou olhar. Só vou mostrar isso aqui rapidinho porque eu estou no meio dele. Então, esse aqui, ó, é o formato da mecha que eu quero fazer. Então, aqui, ó, se eu puxar isso aqui, e aqui, ó, isso aqui está alinhado, né? Ou seja, a gente tem umas variações de comando aqui, ó. E você vai ver que a gente tem tipos de handle, que é os tipos dessa beirada aqui, ó. E eu vou trocar a minha dessa alinhada automática para vetor para poder fazer isso aqui, ó. Tá? Então, para poder ter um controle desse formato aqui, né? Então, se eu quero que seja pontiagudo, né, o meu vetor, né, eu vou fazer ele pontiagudo ali, tá? O que acontece? O meu vetor tem no painel dele aqui, ó. O que eu fiz fazer pontudo, Clara, deixa eu repetir aqui para você.
eu tenho como mudar o tipo de handle. Como é que traduz handle? É, manopla, não sei. As beiradas. É, alça. Obrigado, Pedro. Alça. Os tipos de alça. É, aqui, ó, eu tenho esses tipos todos de alça, entendeu? Se eu deixar ela livre, ou seja, se eu pegar uma alça e falar que ela é livre, então quer dizer que ela não tem alinhamento de uma com a outra, ou seja, cada alça dessas daqui, ó, é livre para fazer o que quiser. Então eu consigo ainda mexer nelas e fazer ela ficar pontiaguda assim, ó, tá? Eu posso também subdividir, tá? Ou seja, eu posso fazer também subdividindo, né? Então, você pode criar um monte de pontinho e fazer isso girando. Mas isso é só porque eu quero fazer uma fórmula que é um pouco mais complexa, tá? Só para mostrar o que é a coisa, tá? Isso aqui, ó, que é meu vetor, na aba de vetor dele aqui, ó, eu tenho um controle de geometria que permite que eu faça um extrude da geometria, ou seja, o meu vetor ele não está restrito a 2D. Ele tem um extrude dele e ele pode ter um volume, que é um jeito bom de fazer plaquinhas que vão ser depois transformadas como plano, né? Então eu tenho um controle de extrude, ou seja, eu não tenho só o extrude do vetor, mas eu tenho o extrude da geometria do vetor, tá? Ele tem um controle de profundidade, inclusive, ou seja, dá para fazer isso sólido. Então, isso aqui é um bom recurso para vocês fazerem, tipo, peças de pano, né, ou peças muito orgânicas, tá? A gente pode usar isso aqui muito bem para fazer os modelos, tá? E eu posso falar que quem faz esse extrude, ou seja, quem é que faz essa geometria, é um objeto. E quem é que faz o afunilamento dele é um objeto. Então, se eu falar que meu Bézier círculo faz a forma, né? Ou seja, aqui, ó, deixa eu dar um escape para vocês verem. Quem está fazendo o formato do meu extrude é esse vetor aqui, tá? E aí eu estou editando ele aqui, né? Eu estou editando ele aqui para poder ajustar a posição que eu quero, a direção que eu quero, tá? E eu posso ter, do mesmo jeito que eu tenho no deforme, o tapper, né, que vai fazer aquele afunilamento, eu posso falar que tem um objeto que faz o afunilamento, que eu posso usar o mesmo Bezier Circle, ou o mesmo controle para fazer isso, tá? Deixa eu pegar uma outra geometria só para diversão. Deixa eu pegar um círculo aqui. E deixa eu pegar aqui e falar aqui. Ou seja, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um objeto que faz a ponta, ou seja, que é o formato que eu quero na ponta, e um objeto que faz a base, né? E eu consigo criar umas formas bem orgânicas. Geralmente, quando a gente faz cabelo mais estilizado, a gente quer umas coisas. Tá, eu vejo sua pergunta, Pedro. Então, a gente costuma fazer o quê? Um banco dessas mechas, tá? Então, você pode ter uma coleção para cada mecha, né? Ou fazer por parentesco mesmo. A gente faz um banco dessas mechas e, por exemplo, se eu duplicar e editar isso aqui, ó,
eu consigo fazer mechas de cabelo, né? Então eu consigo ter um controle. O Pedro está perguntando sobre o controle de resolução, porque ele está falando assim, eu quero reduzir a resolução dos cortes. A resolução dos cortes aqui, ó, vai depender de três vetores. Ou seja, a resolução, né, dos meus cortes entre cada um desses pontos, eu controlo aqui, ó. Então isso aqui, ó, é a minha resolução de quantos cortes no decorrer do meu vetor eu tenho. Da forma que eu criei, eu vou ter que mudar aqui, ó. E do Tapper eu vou mudar aqui. Observa que meu Tapper, ele vai, se mudar a resolução dele, está mudando também como que ela afeta, ou seja, a resolução, ela também reduz no Tapper, ela também reduz o tamanho. Então, quando você vai arredondando e afunilando igual no Subdivision Surface. Então, você tem que reduzir, para controlar a resolução, você tem que controlar os três vetores, tá? E lembrando que, se você reduziu pra caramba a resolução, você talvez tenha que voltar e ajustar de novo a escala do seu vetor, tá? Eu vou aumentar aqui para 4. Não, então vou deixar para 3. Esse aqui eu vou manter em 12. Esse aqui eu vou voltar para 12. Tá? E aí você consegue fazer um cabelo estilizado. Você pode fazer um banco de mechas, tá? Você pode fazer uma série de formatos de mecha diferente. Porque eu fiz esse formato, mas sei lá se esse formato é o melhor formato para mecha, né? De novo, é bom você pensar qual que é Deixa eu ajustar, deixa eu alinhar isso aqui, né? Talvez fazer um pouco na diagonal assim. Fazer um pouco na diagonal. Então, assim, fica, na verdade, a cargo de vocês, tipo, como que você quer o funilamento dessas mechas por aqui, tá? E isso pode ajudar a fazer a estrutura clara que você está fazendo lá de pelo, tá? Não preocupa em sobrepor por agora, por exemplo, você fala assim, mas eu quero dois saindo do mesmo lugar e eu vou sobrepor eles aqui, assim, né? Deixa eu fazer mais para cá, assim. Mais para cá. Tá. Outra coisa que vocês podem fazer, ó, eu tô aqui com essa direção, tá? Mas eu posso inverter a direção aqui dos meus controles. Eu vou pedir para segmentos para mudar a direção. Para poder a origem ficar na onde gira a base do cabelo, tá? Então eu tô trocando a direção aqui, tá? Então aqui eu vou dar um switch direction. Só para ficar mais fácil de eu rotacionar, né? Ou seja, na hora que eu estiver fazendo a malha aqui, ó, eu fazer isso aqui, ó. Por enquanto, Clara, se tiver acontecendo isso aqui, ó, não tem problema, tá? Lembra que você está fazendo um design, então se tiver tendo uma sobreposição de malhas assim, ó, tá tudo bem. Depois a gente faz uma junção dessas malhas. Tá? Depois a gente faz. Primeiro vamos achar a forma, depois a gente preocupa com isso aqui. Tá? Lembrando que dependendo do tipo de sombra, fica até legal essas junções. Tá? Depende de como a sombra fica até interessante. Auero.
Toda vez que eu vejo seu personagem, o Eru, eu lembro da música do Cidade Negra, mas a música do Cidade Negra não é Eru, é Erê, né? É porque é o Erê. Se você quiser colocar a referência na pasta igual a Clara fez. Uhum. Esse cabelo vai ser tipo dread? Vai ser tipo um dread, um dread. Massa. Massa, massa, massa. Beleza, beleza. Vou falar pra você fazer com 4, tá? Você tá fazendo com 3, eu vou falar pra você fazer com 4. Faz com 4, Pedro. Faz com 4. 47 não, né, Daniel? 4. Eu acho que com 4 a gente vai ter um tamanho bom pra... 47 é bom, né? Eu acho que vai ter um tamanho bom pra gente depois fazer as marcações, entendeu? Eu tô achando 3 muito anguloso. Eu acho que tá perdendo um pouquinho da curva, entendeu? Ah, relaxa, o low poly vai ser muito automático, cara. É, agora a gente tá muito concentrado em fazer o high poly, tá? Então, concentra no high poly. Será que a gente joga a orelha um pouquinho pra trás? Isso aqui tá separado, né? Eu tô revisando aqui, tá? Mas só porque geralmente a coisa do estrutura do crânio é a vida, tá, gente? É, é a vida. Eu tô fazendo aqui a caveira. Eu quero ver a caveira desse personagem, tá? É, então, isso aqui é um estudo da proporção. Eu estou tentando não fugir muito do que o Pedro colocou aqui. Lembra, eu não quero tipo, atrapalhar o design de vocês, eu não quero interferir no design. Eu só quero fazer uns ajustes para que ele faça um paralelo com a anatomia que a gente conhece. De novo, você não tem que seguir, mas é só para... Se a gente for pensar em termos anatômicos de lógica desse personagem, quais seriam as alterações que eu teria que fazer para ele ter uma anatomia mais próxima com o que a gente vê no dia a dia, tá? Então, sugestão minha seria fazer esse ajuste no crânio
esse ajuste no pescoço e nas costas, tá? Esse ajuste aqui. Aqui, ó, a gente vai ter alguns ajustes possíveis, né, para fazer, né, do encaixe do ombro, mas esses aqui me incomodam bem menos e meio que já dá para ver que você tem algumas sugestões de anatomia interessantes aqui, né? Ou seja, já tem uma estrutura legal aqui para trabalhar. Então, essa é a parte que realmente está me incomodando mais, assim. Né? Essa é a parte que está mais estranhona para mim, tá? Aqui, ó, no caso do braço, eu faria um pequeno ajuste no cotovelo, talvez subir um pouquinho ele, tá? Pouca coisa, só porque eu tô achando que talvez faça mais sentido se ele for mais para cá. Mas pouca coisa, assim, né? Incomoda menos, assim, tá? Aqui eu tentaria forçar esse relevo, tá? Talvez o pescoço, pensa pescoço, músculo das costas, osso da clavícula. Então você imagina que isso aqui emenda aqui, ó, né? Ou seja, você tem o osso da clavícula que vem para cá, você tem a musculatura que vem para cá e aí você tem a musculatura do ombro que emenda aqui, né? Nesse ponto aqui, tá? Então, e aí o pescoço, ele passa pela frente desse músculo e por trás dessa clavícula. Então, talvez fazer essa marcação. Aí você fala assim, pô, Daniel, mas tem um pano inteiro que tampa. Eu falo, é verdade. É verdade. Não vou discordar, não. Mas é só porque eu acho que vai dar uma percepção melhor de onde está o caimento das coisas, né? Eu acho que é um estudo que vale a pena, tá? Eu tô achando realmente muito comprido esse braço. Tô achando realmente muito comprido. Tem alguma coisa que não tá meio... Ou talvez alongar mais o bíceps mesmo. Só porque ele tá acabando aqui, ó, mas parece que o cotovelo tá aqui embaixo, né? Então, assim, para combinar a musculatura do braço com o cotovelo que você tá fazendo, talvez abaixar um pouco essa musculatura. Um pouco mais complicado, a gente entende. Tá. No caso do pé, talvez estufar um pouquinho essa estrutura e tentar aplanar a área dos dedos, tá? Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais estufado. E eu gostaria de ver o tornozelo, assim, eu acho que ia ser uma adição interessante. Você ter, tipo, o volume do tornozelo marcado. Você tá vendo as anotações? Tá dando pra entender as anotações? Depois a gente vai fazer dobrinha aqui, dobrinha aqui, dobrinha aqui, beleza. Provavelmente o quadril aqui, quadril aqui, tá. As aqui, tá. Tem uma vibe meio andrógena nesse personagem que eu acho interessante, assim. Tipo, ele tem uma cintura que lembra um corpo feminino, né? É porque, na verdade, essa relação de quadril e tronco, ela é natural de geometria feminina, assim. Mas ele tem a construção mais angulosa de anatomia. Então, assim, tem algo de interessante aqui. O que eu ia falar é para você tentar localizar melhor aonde que estão as dobras,
Porque às vezes isso vai te ajudar a fazer mais, mais evidente aonde que está isso, entendeu? Porque você tem esse mix de coisa curva, coisa reta, ou seja, essa área aqui está mais. Você está fazendo uma geometria mais angulosa, aqui você está fazendo uma coisa mais curva. Então, para a gente ressaltar esse contraste, se você quiser ele, entendeu? Tipo, às vezes fazer ele mais evidente, ou brincar com isso em outros lugares, né? Por exemplo, às vezes a gente faz essa área mais curva e essa área mais plana também, né? Então, mas sempre foi, não foi? Eu tô falando isso, mas na minha cabeça a gente já tinha falado disso no semestre passado. Sobre isso, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi eu já tinha essa sensação, né? É, mas aí o que eu falo é o seguinte, aqui, ó, se você tratar o quadril mais pra cá, entendeu? Talvez fazer uma, uma, uma- dar uma forçada aqui nesse quadril, né? Tipo assim, tá mais pra cá, eu tô tentando pensar se a gente desse ele um pouquinho mais pra baixo. É isso aí, ó. Tenta ajustar isso aqui. Gente, mão é complicado. A gente vai ter que voltar várias vezes em mão, porque mão é uma dessas estruturas complexas da vida, né? Ou seja, para fazer mão, eu tenho realmente que estudar um pouquinho o que você quer de relevo, né? É, eu sei, mas a minha preocupação aqui é mais com a geometria, tá, Pedro? A minha preocupação é que a gente consiga ver o volume da palma e o encaixe aqui, ó, principalmente aqui, ó, né? Ou seja, a gente realmente tem a sensação de que existe essa massa de volume aqui, ó, da palma. Então, esse é um negócio que eu acho que rola da gente mexer, tá? E pessoas, essas coisas que são soltas, elas podem ser soltas, tá? Tem que lembrar que se você quer que ela seja emendada no low poly, não deixa o vazio, não. Se você vai deixar solto, vamos abraçar o solto. Ou seja, na animação, a gente faz isso aqui balançar, tá? Então, se você quiser que ela balance, ou seja, que esse seja visível, isso é um objeto separado. Mas se você quer que seja junto no low poly, faz coladinho, tá? Porque ali não vai dar pra ver, tá? E minha sugestão para vocês fazerem em mão, gente, é fazer a geometria separadona mesmo. É fazer, tipo, o bloco da palma, fazer, tipo, a peça que faz o dedão, fazer, tipo, um dedo, depois duplica, tá? Mas pensar nas peças mesmo, porque vocês, de novo, tem que entender, tipo, que a mão, ela é feita de um relevo, né, mais sólido, e que nesse relevo você vai encaixar outro relevo, sabe? E que nesse relevo de cá você vai encaixar outro relevo. Então, se vocês pensarem nessa divisão de estrutura para começar, entendeu? Eu acho que fica mais fácil se vocês tentarem fazer direto, assim. E aqui eu falo mais porque parece que
o pulso parece que está vindo direto para a palma aqui, né? Ou seja, isso aqui parece que está contínuo por enquanto. Eu faria separado até lá na frente. A gente vai manter separado por um bom tempo. Certo, certo? E realmente vai ter que ajustar isso aqui. O pezinho realmente ele é um pezinho que tem que ter aquele apoio mesmo. Tá, beleza. Até que eu lembrava muita coisa desse personagem. Mais alguma coisa pro dia de hoje? A gente tem 5 minutos. Eu vou remover essas coisas aqui. Não, eu gosto do design. Eu gosto do design desse personagem. Ele tem uma boa silhueta, ele... não, aí o nosso 5 minutos é curto. Aí o nosso 5 minutos é curto, mas... Eu vou fazer igual eu fiz com a Claro, assim. Eu vou tentar montar um material de referência assim que der e já te mandar. E aí na semana que vem a gente... Se não tiver feito durante a semana que vem a gente faz na aula. Certo, Pedro? Porque 5 minutos é pouco pra gente ver isso. 5 minutos, na verdade, vai ser o tempo que a Unity vai levar pra abrir no meu computador. Eu tenho que... Aulas com a Unity, eu tenho que começar com a Unity ligada, porque ela demora pra abrir. Então... Mas eu vou fazer a pesquisa disso e mando pra você. Agora, dá uma olhada no processo que eu passei para modelagem de roupa, gente. Porque ele pode ser útil, inclusive, para simulação de roupa na Unity, tá? Que é o processo de construção da roupa, de modelagem da roupa. Você pode modelar a roupa realmente seguindo molde de costura, né? Então, você pode realmente usar esses moldes para fazer roupa no Blender. Tá? Então, você pode realmente usar essas estruturas na hora de modelar a roupa no Blender, fazer o Blender fazer a costura, já ter umas dobras que são tipo das dobras principais, né? E esse modelo a gente aplicar a simulação na Unity, e porque ele já tem a simulação de acomodação pronta, você só tem que simular realmente a física de balanceamento. E até um softbody pode fazer isso no final das contas, entendeu? Então, se vocês derem uma olhada na aula que eu dei para a praça e no vídeo que eu deixei de referência, eu já tenho uma introdução disso. Não é a aula que eu gostaria de fazer ainda não, mas já tem uma indicação. Não, a gente tem um sisteminha para você simular a roupa, só não dá para simular a acomodação na Unity. Ou seja, você não vai simular a roupa acomodando, entendeu? Então a acomodação já vai estar pronta. Porque se você for rodar a acomodação, você tem que rodar a simulação, esperar ela parar e depois começar o jogo. E você perde um tempo nisso. Tá? Então, você pensa assim, metade da simulação, que é acomodação, a gente pode fazer no Blender, e a que é física de movimento, a gente faz na Unity. Tá? Ou seja, que é reativa, né? Ou seja, se o personagem mexeu, a roupa reagiu. Então, toda a física reativa é melhor fazer na Unity mesmo, porque é a física interativa. E toda a física de acomodação ou distribuição você pode deixar para o Blender mesmo. Tá? Que é bem tranquilo. Aliás, tem uma série de coisas interessantes que vocês podem olhar assim que o Blender faz. Que ele tem coisa para você tipo, encher balão, se quiser, que também acho que tem no vídeo. Né? Você pode fazer, por exemplo, caimento de tecido nas coisas. Né? Por exemplo, se você quer que
no cenário tenha um pano jogado por cima de uma mesa, não tem por que você fazer isso na Unity, simular isso na Unity. Você já faz isso no Blender e já deixa esse tecido acomodado. E depois faz só os bakes dele, né? Então, toda essa parte de simulação de, né, coisas que aconteceram antes do player interagir, você pode fazer tudo no Blender. Tá? Dá uma olhada eu tenho essa, de novo, eu fiz essa introdução lá na nossa playlist. E aí eu só não criei um marcador. Depois eu tento achar um marcador para coisa. Então, se eu não me engano, o final dessa aula, tá vendo aqui, ó, o final dessa aula tem a introdução à simulação de tecido. E esse aqui tem mais ou menos a base para fazer as roupas, a acomodação da roupa. Tá? Então dá uma olhada nessas duas aulas, que elas têm uma introdução disso.